Começa agora pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E o Evidências também lida com a teologia muito de perto. E hoje no programa Evidências, continuando o estudo de Daniel capítulo 8, vamos nos deter na doutrina do santuário celestial. Que santuário é este? O que a Bíblia tem a dizer a seu respeito? Não saia daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e oferecendo para você inteiramente grátis o nosso guia de estudos, onde você verá coisas como a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e outros assuntos pertinentes à teologia. Você quer adquirir? Então ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 12 982 44 0077. Você também pode adquirir pelo site biblia.com.br ou apenas acionando o QR Code que aparece na sua tela. Antes de começar a falar do nosso programa de hoje, é importante nós lembrarmos o que nós estamos vendo até aqui. Eu estava falando com vocês no programa passado sobre o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 e a sua guerra contra o santuário celestial. Então vamos ver o que a Bíblia ensina sobre esse santuário celestial. Perceba uma coisa importante. Não se trata de todo o cosmos celestial, mas de um lugar nele. É isto que a Bíblia chama de santuário do céu, a sede do trono de Deus. Conhecer esse trono de Deus e a sede dele, de acordo com a revelação bíblica, é essencial para a compreensão da história da redenção. Sabe, por milhares de anos, um santuário semelhante a este que eu tenho aqui foi o foco da experiência da adoração dos israelitas, o santuário e o ritual que acontecia nele. Logo após a sua fuga da escravidão egípcia, Deus falou algo muito importante a Moisés. Ele disse o seguinte: façam-me um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Neste santuário havia sacrifícios matinais e vespertinos, como você pode ver em Números, capítulo 28, versículo 4. O santuário era o centro das festas anuais do antigo povo de Israel. Você pode ver isso em Levítico 23. Todos os povos de Israel, todas as tribos, eram convidadas a vir e oferecer sacrifícios pessoais pelos seus pecados. Você vê isso em Levítico capítulo 4. Você está percebendo quantas passagens bíblicas eu estou citando? Agora é importante que cada culto lembrava ao povo de Israel sobre a vinda de um redentor futuro que haveria de salvá-los, como também salvar a humanidade. Esse santuário do deserto, ou tabernáculo, era a igreja do povo de Israel do passado, durante a sua caminhada no deserto, vindo do Egito em direção a Canaã. Deus tinha um plano muito específico para o edifício do santuário. Veja que ele foi explícito em cada detalhe daquilo que Moisés escreveu. Preste atenção no que diz a Bíblia. Conforme tudo o que eu te mostrar, isto é, o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus acessórios, assim o farás. Êxodo 25, verso 9. Deus, portanto, revelou a Moisés a planta do seu santuário. E, de fato, Deus fez Moisés olhar para o santuário celestial, aquele santuário que está no céu. É curioso que o termo hebraico maré, que aparece no texto de Êxodo com o sentido de mostrar, significa literalmente permitir que alguém veja, contemple algo com seus próprios olhos. Isto indica que o Senhor Deus mostrou a Moisés um padrão e foi mediante este padrão que ele construiu o tabernáculo da terra. Assim, o sentido causativo da ordem dada por Deus poderia ser mais ou menos dessa forma.
conforme tudo o que eu te mostrar, isto é, o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus móveis, assim o farás. Êxodo 25, verso 9. Além disso, em Êxodo 25, 40, o Senhor ordena a Moisés que visualize, aí aparece a forma imperativa do verbo hebraico ra'á. Ele visualizasse a aparência de uma visão dinâmica. Então aquele verbo anterior, maré, que significa mostrar, implica em que Deus permitiu que Moisés contemplasse uma aparência de imagem como se fosse uma versão original em 3D, tanto do santuário como dos móveis, como tudo deveria ser. De tábuas você fará o altar, disse o Senhor. Como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Êxodo 27, versículo 8. O templo de Jerusalém, que seria desenhado no futuro por Davi e construído por seu filho Salomão, também era fruto de uma revelação divina similar àquela que recebera Moisés no deserto. Ao entregar as plantas do templo para o seu filho Salomão, Davi disse algo significativo. Ele falou o seguinte: tudo isto me foi dado por escrito, por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. 1 Crônicas 28, verso 19. O santuário terrestre, bem como o templo de Jerusalém, teriam sido, portanto, feitos conforme o santuário celestial. A Bíblia diz que esse santuário celestial é aquele original, real, que o Senhor fundou e não o homem. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Confere aí na sua Bíblia. O santuário terrestre, portanto, era uma cópia, ou como diz Hebreus 8, verso 5, uma cópia e sombra das coisas celestiais. Aliás, ele foi modelado segundo o santuário do céu, que teria sido mostrado a Moisés para que pudéssemos aprender algo sobre o que acontece naquela realidade superior. Tem uma outra passagem da Bíblia muito curiosa sobre isso e está no Novo Testamento. Preste atenção. Porque Cristo entrou não em lugares santos feitos por mãos, que são figura de coisas verdadeiras, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. Percebeu? O serviço do santuário terrestre simboliza, em miniatura, o ministério de Jesus no santuário celestial. E os vários elementos que nós temos aqui apontam para o incrível e maravilhoso dom de Jesus Cristo. Se levarmos em conta que o grande conflito cósmico começou no céu, diante do trono de Deus, então podemos dizer que foi no lugar santíssimo do santuário celestial que Lúcifer primeiro manchou o universo com o pecado. No programa anterior eu li para vocês Ezequiel 28:16, onde afirma que ele, o diabo, fez uma abundância de comércio. Essa palavra em hebraico, recular, significa o mesmo que ir de pessoa em pessoa negociando mercadorias, ou, em português claro, fofocando. Orgulho e ciúme inexplicáveis levaram Lúcifer a caluniar o caráter de Deus, apresentando-o como injusto e autocrático. Por fim, ele se revoltou abertamente contra o Supremo Senhor Jesus Cristo. A grande guerra, portanto, havia começado. Um conflito cósmico pela adoração, que, como eu disse, começou no lugar de adoração do trono de Deus, ou seja, no santuário celestial. E é de lá que o anjo cobridor é lançado para a terra, onde começa a sua obra de engano. É exatamente isto que vemos na segunda parte do capítulo 8 de Daniel. A guerra cósmica no santuário celestial, reverberando, é claro, na guerra humana, na história humana, quando o diabo, Satanás e seus anjos caídos se organizam para atacar o santuário celestial a partir do que fazem contra o povo de Deus e a verdade de Deus aqui no planeta Terra. Olhe a continuidade do livro de Daniel. Eu vou ler para você. Ele, o pequeno chifre, se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, isto é, do exército celestial, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário.
o exército lhe foi entregue com o seu sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Daniel 8, 11 e 12. Eu quero destacar aqui duas expressões que aparecem nessa passagem, isto é, dois atos do chifre pequeno. Em primeiro lugar, ele tira do príncipe o sacrifício diário e ele, em segundo lugar, destrói o lugar do seu santuário. Deixe-me explicar, começando pela primeira ação, tá bom? Aqui a tradução tirou dele o sacrifício diário não está precisa, sabe por quê? Porque a palavra sacrifício não está no original. Ela foi suprida pela dedução dos tradutores modernos. O termo diário, que seria um adjetivo, aparece aqui como substantivo. Então o texto, literalmente, está dizendo assim: o pequeno chifre tira do Messias o diário, em hebraico, ha-tamid, sem qualificar que diário seria este. Quando o termo tamid é usado como modificador, ele qualifica diferentes atividades relacionadas com o sistema de adoração do hebraico, como, por exemplo, o holocausto contínuo, que era realizado pela manhã e pela tarde, Êxodo 29, verso 38 e 42, a renovação dos pães da presença, que ocorria uma vez por semana, de acordo com o Êxodo 25, verso 30, a manutenção diária das lamparinas acesas, Êxodo 29, verso 20, o Êxodo 27, verso 20 também, a queima diária do incenso, Êxodo 30, verso 8, a manutenção contínua do fogo sagrado sobre o altar do holocausto, Levítico 6:13. Outra coisa que ele também qualifica é a oferta de cereais dada pelo sumo sacerdote e, por fim, a contínua mediação do sumo sacerdote, Êxodo 29, versos 38 até o 42. Você percebeu? Essas passagens são muito importantes para você entender toda a conexão com cada um desses detalhes e a sua correspondência com a profecia. Você percebe que tem tudo uma relação íntima. Aliás, esta conexão também ocorre em relação ao ritual do santuário, aquele que o sacerdote realizava continuamente, isto é, dia após dia, quando por pelo menos 2 vezes ele vinha até o pátio do santuário, que era uma parte que ficava aqui, chamada de átrio, e o animal era morto e o seu sangue era levado para a primeira parte do santuário, o lugar santo, quando o sangue do animal era aspergido aqui nessa parte. Mas o curioso é que essa expressão, tamid, ela nunca faz referência ao lugar santíssimo, ao segundo compartimento do santuário. Portanto, o que nós aprendemos disso? Que a expressão hebraica ha-tamid, o diário, em Daniel capítulo 8, compreende os serviços litúrgicos do santuário diários, tá bom? E não apenas um serviço dele. Uma tese doutoral escrita por Martin Prosbol, defendida na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, e que eu já fiz menção em programas anteriores, mostrou ainda que esse termo, ha-tamid, ocorre em sua forma nominal, assim como está em Daniel, não de maneira assim extensiva, porém quase exclusivamente no contexto do culto, principalmente dentro das leis do culto do Pentateuco. Isso é um dado importante. O fato do chifre pequeno estar tirando o tamid do príncipe messiânico, isto é, o serviço litúrgico diário dele e do seu exército, isto é, do exército celestial, e, portanto, derrubando o lugar do seu santuário, é algo emblemático na Bíblia. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Preste atenção. A frase de Daniel, o lugar do seu santuário foi derrubado, Daniel 8, verso 11, indica o que foi feito do edifício de Jerusalém, a própria habitação de Deus, o que foi feito pelo chifre pequeno. E de acordo com Daniel 8:11, este era o lugar ou o alicerce, makon em hebraico, do santuário de Deus, que deveria ser derrubado, de acordo com a profecia, pelo chifre pequeno. Algo, repito, que Antíoco Epifânio
nunca fez. Porém, Roma, sim, no ano 70 de nossa era. Embora eu sei que Antíoco tenha profanado o Templo de Jerusalém, até onde se saiba, ele não danificou a arquitetura do prédio de maneira extensiva ou significativa, de modo que ele não pode ser o cumprimento dessa profecia. Os romanos, sim. Estes danificaram de tal maneira a estrutura do edifício que acabaram cumprindo não apenas a profecia de Daniel, mas a própria profecia de Jesus sobre o templo. Assim disse o Salvador: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, verso 2. Aqui você tem uma imagem de algumas das pedras originais do templo que estão empilhadas do mesmo modo como foram encontradas pelos arqueólogos, sendo elas um testemunho material do cumprimento das palavras de Cristo, pois ali elas estão empilhadas da mesma maneira como foram derrubadas no ano 70. Isto esclarece parte da fala do ataque ao santuário, mas não explica quando o sacrifício foi tirado. O texto de Daniel afirma diretamente que o tamid, o serviço diário do santuário, que eu já falei, refere-se ao serviço que acontecia aqui dia após dia, seria retirado. E o quando? Quando isso haveria de acontecer? Devemos lembrar que, embora o termo com o artigo hatamid definido seja geralmente traduzido como sacrifício diário, oferta regular e similares, este é um termo usado num contexto de todas as fases do santuário ou do regime diário do tabernáculo, e não apenas ao sacrifício. Em outras palavras, refere-se ao ritual diário do santuário como um todo. Isso é importante. Aí, em meio a esses ataques futuros que Daniel previu em sua profecia, alguns personagens celestiais acabaram travando diálogo, um diálogo que interessa ao profeta e chama a sua atenção. Eu vou mostrar para você na tela o diálogo daqueles personagens celestiais durante a visão de Daniel e como os ouvidos do profeta foram atraídos para esta conversa. Olha o que está escrito na Bíblia. Vamos ler aqui juntos. Depois, ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando? Esta palavra é emblemática. Quando? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Daniel 8, verso 13. Aqui eu tenho um problema de tradução que eu vou mostrar para você. Aliás, eu vou voltar aqui que eu vou colocar no quadro como é que está em hebraico, como a transliteração. O que é transliteração? É quando você troca por letras do nosso alfabeto o que está na língua original. E vou mostrar para você qual que é o erro de tradução aqui, ou o problema que nós temos nas nossas traduções em português. Aqui eu tenho o texto hebraico, que você lê da direita para a esquerda. Aí começa, né? Vai shemer Echad Kadosh Medaber. E disse um santo, Medaber, vai Omer Echad Kadosh. E disse um santo para outro santo. Na tradução, um santo perguntou para o outro. Tudo bem. Aí ele pergunta, né? Até quando durará a visão? Aí ele coloca Rehadzon, aquela palavra lá no final, a visão. Rehadzon hatamid. Até quando durará a visão do contínuo? Se você olhar bem nesse texto, mesmo que alguns coloquem um texto interlinear, aquele que aparece o hebraico com palavras ali em português debaixo de cada palavra hebraica, você perceberá que no texto hebraico não aparecem as palavras sacrifício, nem a palavra suprimido. Então, quando na tradução diz assim, até quando durará o sacrifício diário suprimido, essas duas palavras, sacrifício e suprimido, não estão ali. Apenas a palavra diário, ou melhor, a palavra contínuo. Além disso, existe um artigo antes da palavra visão. Lembra que eu falei ali? Visão, que está na maior parte das ocorrências e não admite uma leitura no construto, isto é, a visão do sacrifício ou a visão do sacrifício diário. O texto está dizendo assim, até quando durará a visão e o diário. Como está no hebraico, seria melhor nós traduzirmos isto desta maneira que eu vou colocar aqui na tela para você.
Se eu pegar o hebraico ao pé da letra, é assim que eu deveria traduzir. Depois, ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou, ou falava, como diz que está no hebraico, até quando vai durar a visão, vírgula, o serviço diário do santuário, a gente subentende, e a transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Então veja bem, a pergunta do santo é, até quando durará três coisas, preste atenção. O serviço diário, a transgressão, tá certo? E a visão. A palavra visão, que aqui aparece, como eu falei com vocês, com o artigo, hadzon em hebraico, é a mesma palavra que aparece em todo o capítulo para descrever aquilo que Daniel via. Não apenas o que ele viu naquele momento, mas o que ele estava vendo desde o começo. Os 4 animais, o chifre pequeno, a atuação do carneiro, que seria a Pérsia, do bode, que seria a Grécia, os 4 chifres, ou seja, até quando iria durar toda aquela visão. Então nós estamos falando de um hiato de tempo que cobre desde a época da Medopérsia em diante. A seguir também, quando duraria o período em que o santuário de Deus seria entregue, ou seja, seria pisado. Então, qualquer que seja a resposta dada pelos anjos, nós devemos levar em conta que é um período de tempo grande o bastante para comportar todos estes eventos históricos, que vêm desde a Medopérsia até o fim dos tempos. E mais, se o pequeno chifre ataca o santuário e o serviço contínuo, isto então significava que o santuário deveria ser reconstruído, pois, se entendermos que Daniel teve essa visão entre o ano 548 e 547 a.C., nesta época, o Templo de Jerusalém já estava destruído e em desuso por pelo menos 40 anos. Mas, levando-se em conta que o pequeno chifre destruiria novamente o santuário e deitaria por terra o seu ritual, o que é que nós podemos deduzir? Que a profecia abarca um período de aproximadamente o seguinte tempo. Eu vou colocar no quadro, vai ficar mais fácil para você. Aquela profecia de Daniel deveria durar pelo menos um tempo que abarcaria a Medopérsia, tá certo? Porque representa o carneiro. E lembre-se, ali Daniel tem um santo falando para o outro, por quanto tempo durará a visão? Que visão? O que ele estava vendo desde o início. Ele começou a visão vendo um animal que representava a Medopérsia. Então a visão deveria abarcar o período da Medopérsia, mas não somente isso. Também a visão deveria abarcar o período da Grécia, que representa o bode, o segundo animal que Daniel viu na visão. A visão também deveria abarcar os 4 chifres, que seriam os 4 sucessores de Alexandre o Grande no poder. Então tem que ser um hiato de tempo bastante para abarcar estas 3 coisas, mas não somente elas. Vamos continuar. A visão também deveria abarcar a parte final do período dos 4 chifres, que dá do ano 323 a 64 a.C., porque a Batalha de Pidna ocorreu em 168 a.C., entre Roma e a Macedônia durante a Terceira Guerra Macedônica. A batalha viu a ascensão de Roma no mundo helenístico e o fim da linhagem dos reis Antigonidas, cujo poder remontava a Alexandre o Grande. Então você está vendo que é um hiato de tempo muito grande. Agora, a pergunta que fica no ar é aquela feita pelo ser celestial. Então vamos recapitular aqui. Daniel ouviu 2 seres celestiais conversando, você se lembra? E um perguntou até quando durará, conforme eu mostrei no texto hebraico, a visão, quer dizer, tudo que você viu aqui, o sacrifício, o diário, como é que a gente poderia dizer, e a profanação do santuário de Deus. Por quanto tempo duraria isso? Não pode ser 1 ano, porque 1 ano não é o suficiente para abarcar todo o período profético ou histórico, desde a Medopérsia até a Grécia e depois no período romano. Então tem que ser um período de tempo maior. A segunda coisa que nós temos que levar em consideração é que Daniel estava vendo elementos que, de acordo com a explicação do santo, ainda se referiam a tempos muito distantes. Agora vem a resposta que lhe é dada. E a resposta está em Daniel, capítulo 8, versículo 14.
Acompanhe na sua Bíblia. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Percebeu? Agora, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, também é um período curto para cobrir tudo isso. Quando exatamente começa esse período de 2.300 dias? Quando ele termina? O que significa o santuário a ser purificado? São perguntas que vêm à nossa mente, não é mesmo? Então fique tranquilo, porque nós não estamos com pressa. Estou estudando com você o livro de Daniel passo a passo, detalhe por detalhe. Veja como estamos nos aprofundando no texto original hebraico, nas evidências arqueológicas, no comentário de várias pesquisas que foram feitas por teólogos de diferentes religiões, em diferentes partes do mundo. Porque Bíblia, gente, Bíblia é isso mesmo. Não é um livro para você ler a pontapé ou de qualquer maneira, não. Leitura por leitura, você pode ler o seu diário todos os dias aí, o jornal que colocam na sua casa. Bíblia é algo mais sério. Bíblia não é para ser meramente lida, é para ser estudada, meditada, obedecida porque é a palavra de Deus. Coisas importantes, eu aprendi no Oriente Médio, não podem ser ditas em pé, isto é, com pressa. A mesma coisa se dá com relação à Bíblia Sagrada. Nós temos que tomar tempo para aprofundar na palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que está ali, com calma, com oração, é claro, mas não lendo de qualquer maneira. Há muita coisa para se descobrir da palavra de Deus. Coisas antigas e coisas novas. Afinal de contas, foi Jesus que certa vez falou que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que de um baú tira coisas novas e coisas velhas. E eu dou meu testemunho pessoal para vocês. Já estudo a Bíblia há anos, anos e anos a fio. E sempre tenho aprendido algo novo desse maravilhoso livro chamado A Escritura Sagrada de Deus. E dentre as coisas que eu tenho descoberto, principalmente no estudo das profecias, eu vejo a certeza de um Deus que me criou, me resgatou, me ama e vem para me buscar. Não apenas a mim, mas a todos que amam a palavra de Deus. E isto inclui você e a sua família, tá bem? Então, na semana que vem, nós vamos continuar com o programa Evidências aqui. Então, você não pode perder o nosso encontro na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Eu aguardo você. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.